A África está sofrendo uma agonia lenta e assombrosa, conforme mostrado em novas fotografias que revelam a extensão dos danos. Partes do continente estão se separando fisicamente, de acordo com cientistas. Os cientistas discutem sobre a África sendo dilacerada, dividida em duas partes, eventualmente resultando na formação de um novo oceano e na criação de um novo continente. Essa transformação significativa na paisagem terrestre trará várias consequências, tanto positivas quanto perturbadoras. Somente o tempo dirá se os seres humanos estarão presentes para testemunhar essas grandes mudanças. Bem-vindo ao canal Deixa eu te contar. Para desvendar a grandiosa verdade por trás dessa ocorrência, é necessário compreender a dinâmica que resulta na divisão da África em duas partes. O fenômeno que se encarrega de rasgar e separar o continente é conhecido como rifting, uma força avassaladora da natureza. O rifting ocorre quando uma única placa tectônica se parte, fragmentando-se em duas ou mais placas tectônicas distintas, separadas pelos limites divergentes das placas. Esse processo remonta a pelo menos 138 milhões de anos, quando os continentes da América do Sul e África se separaram, assumindo destinos diferentes. Ao contemplar a costa oeste da África e a costa leste da América do Sul, é possível notar a fascinante sincronia dessas paisagens, como peças de um quebra-cabeça meticulosamente alinhadas. Essa perfeita correspondência nos revela um passado em que esses continentes estiveram unidos, fundidos em uma só entidade majestosa. Mas por que isso está acontecendo? Nos últimos 30 milhões de anos, a placa arábica tem se distanciado gradualmente da África, resultando na formação do Mar Vermelho e do Golfo de Aden. Essa separação colossal está associada ao sistema do Rift da África Oriental, uma imensa rachadura de 56 quilômetros de comprimento que emergiu no deserto da Etiópia em 2005. Trata-se de um dos maiores rifts do mundo, estendendo-se por milhares de quilômetros através de diversos países africanos, incluindo Etiópia, Quênia, República Democrática do Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Zâmbia, Tanzânia, Malawi e Moçambique. Esse rift desencadeará a formação do sexto oceano do mundo. Dados sísmicos revelam que a formação dessa fenda foi desencadeada por processos tectônicos semelhantes aos que ocorrem no fundo do oceano. A rachadura foi descoberta na junção de três placas tectônicas, a africana, a nubiana e a somaliana, que já estão separadas há algum tempo. Estendendo-se por mais de 3.000 quilômetros, o Vale do Rift da África Oriental se estende desde o Golfo de Aden ao norte até o Zimbábue ao sul, dividindo a placa africana em duas partes, a placa somaliana e a placa nubiana. Embora o processo de rifting esteja ocorrendo há algum tempo, a possibilidade de uma grande divisão atraiu a atenção global quando uma grande fenda no cânion do Vale do Rift surgiu pela primeira vez em 2018, ganhando manchetes ao redor do mundo. De acordo com os cientistas, a divisão da África não ocorrerá tão cedo como a separação da placa árabe, que está se afastando do continente a uma taxa de 1 polegada por ano. Levará milhões de anos para que a África seja dividida em duas partes desiguais. O surgimento do novo oceano levará pelo menos de 5 a 10 milhões de anos para se formar, o que poderá dar a alguns países sem litoral na África suas próprias costas. Considerando que os Estados-nação ainda existirão daqui a milhões de anos, da forma como existem agora, vejamos o que podemos esperar. 6 países sem litoral, nomeadamente Ruanda, Uganda, Burundi, República Democrática do Congo, Malawi e Zâmbia, inadvertidamente se encontrarão com uma costa, enquanto o continente menor formado pela fenda incluirá países como a atual Somália e partes do Quênia, Etiópia, Eritreia, Djibouti, Tanzânia e Moçambique. No entanto, segundo os geólogos, o continente menor emergente pode se afastar do restante do continente, dependendo de como a fenda ocorrer. Existe a possibilidade de novas nações surgirem, antigas nações se fundirem ou se desintegrarem completamente. Os geólogos preveem que Madagascar se dividirá em ilhas menores. Possivelmente, o novo oceano que poderá surgir em mais 5 ou 10 milhões de anos será chamado de Oceano Africano,
e o mundo terá um novo e oitavo continente. Sem dúvida, o surgimento de novos litorais desbloqueará uma infinidade de oportunidades de crescimento econômico. Haverá um aumento significativo das atividades marítimas e uma possível rota mais curta para outras partes do mundo. No entanto, surge uma questão sobre se isso é uma vantagem para a África ou se permitirá que estrangeiros aproveitem e controlem as novas rotas comerciais marítimas. Se olharmos para um futuro distante, onde os dois continentes permanecem conectados ou se dividem como a América do Norte e do Sul, a questão do comércio surge como uma entidade única e quais seriam as implicações de segurança. Além disso, a África é a região mais afetada quando se trata de deslocamento, com o maior número de países afetados em comparação a qualquer outro continente ou região. Desde 2015, mais de 15 milhões de pessoas foram deslocadas internamente na África, de acordo com um relatório do Programa Ambiental das Nações Unidas sobre Deslocamento e Meio Ambiente. À medida que as placas tectônicas continuam a se dividir no futuro, esse fenômeno resultará no deslocamento de comunidades, assentamentos e diversas flora e fauna. Essas mudanças afetarão seus habitats devido às mudanças climáticas, resultando em degradação ambiental. Algumas espécies de plantas e animais entrarão em extinção, enquanto outras serão ameaçadas devido às mudanças em seus habitats. Por fim, a rápida urbanização e o aumento dos assentamentos exercerão pressão sobre os recursos naturais, levando à escassez de água, energia e alimentos. A ocorrência de eventos dramáticos, como as repentinas falhas de divisão, pode despertar um senso de urgência e criar um impacto considerável no continente. No entanto, o processo de rifting é geralmente lento e ocorre ao longo de milhões de anos, dividindo a África sem que a maioria das pessoas sequer perceba. O afastamento gradual da África Oriental será apenas mais um capítulo nesse imenso livro geológico. É incerto se a humanidade estará presente para testemunhar essas mudanças, o que não inspira muita esperança. No entanto, é importante discutir as possibilidades futuras, pois elas podem se concretizar mais cedo do que se imagina. Qual é a sua opinião sobre a divisão da África em dois? Deixe um comentário abaixo. Curiosidades e notícias intrigantes em um só lugar. Inscreva-se no canal e fique por dentro do mundo do conhecimento. Até o próximo vídeo.